cara lavada e a minha espinha de estimação. Não, ela não é de estimação, ela é uma intrusa aqui nessa face. Mas vocês sabem que eu gosto muito de fazer resenha quando surgem esses vulcões, porque daí a gente vê se os produtos realmente funcionam quando a proposta deles é cobrir. Que é o caso de hoje, gente. Hoje é julho, todo dia estamos continuando a nossa saga. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma base nacional que eu já fiz resenha dela aqui. Eu usei em tutorial e me pediram para gravar novamente porque ela mudou. É a base Velvet, da Contém 1 grama. Então, a Velvet é uma base de alta cobertura nacional, da Contém 1 grama. E quando eu fiz a resenha, a primeira vez que eu fiz a resenha, eu usei uma cor que não era muito bem a minha cor, mas deu para falar bastante sobre ela, que é uma base mais sequinha, uma base que funciona bem para pele oleosa. Mas na época eu falei que ela não tinha assim tanto custo-benefício, por ser uma base cara. Não tinha filtro solar, não tinha algumas coisas que eu achava que poderiam ser fatores que agregam valor ao produto, já que ele custa caro. Então agora ela tem o filtro solar 30, proteção UVA e UVB, então tem a fotoproteção e a proteção contra o envelhecimento precoce. E ela é uma base de alta cobertura, ela é à prova d'água e ela tem um fator anti-aging. Então é sobre ela que vamos falar hoje. Vocês já estão observando a carona lavada. Hoje eu estou usando a cor Soft 4 e ficou perfeitinha para minha pele. E eu vou começar a aplicação falando de textura e tal. Eu já usei ela várias vezes. Eu acredito assim, pelo menos de experiência, do antes, né, da fórmula anterior e dessa, não mudou textura. O fato de ter filtro solar, gente, não deixou ela com cheiro de filtro solar, o cheiro dela continua o mesmo, que é um perfumezinho bem característico das bases da Contém 1 grama, ela é uma base mais perfumada, de repente tem pessoas que têm certa sensibilidade a isso, mas é um perfume gostosinho, uma vez que ela seca, ele fica mais suave. E vocês podem ver que aplicando com a mão e logo uma camada, ela já cobre boa parte das minhas imperfeições, a gente vai ver isso bem aqui, ó, nessa espinha. Olha como transforma, gente. Eu acho essa base, assim, ela é muito funcional para quem precisa de mais correção, porque você passa um pouquinho, ela já tem uma cobertura densa, a textura dela é mais densa. Na mão, para vocês verem, ela é uma base consistente, ela não é uma base que escorre, ela é bem densa. E passando assim para vocês verem até a cor, essa é a cor 4, ó, eu espalho, mas os pigmentos dela, eles são interessantes, porque eles não somem conforme você espalha. Ela é uma base bem pigmentada. Essa é a proposta dela, né? Então, pelo menos essa parte ela cumpre. E você tem sim a chance, muitas pessoas me perguntam, mas Ju, eu quero mais cobertura. O que eu aconselho que você faça é aplicar a primeira camada e quando já tiver aderido, você aplica a segunda com batidinhas. Porque tem determinadas bases que se você espalha muito, ela dá uma craquelada. Então, com batidinhas, você consegue ter mais cobertura nas regiões que você precisa sem afetar o acabamento, sem atrapalhar o que você já colocou. E agora vamos à prova da espinha. Então, eu vou aplicar uma camadinha, a mesma camadinha assim que eu tinha mostrado para vocês, aqui no queixo, mas eu espalho, tá? Primeiro a gente espalha para ver como que ela se comporta sem ajuda. Ó, já ficou melhor. E aí, caso você precise de mais cobertura, é até interessante usar um pincel de corretivo nessas horas, como esse daqui, porque daí você consegue, muitas vezes tem casquinha, alguma coisa que o dedo acaba passando sem conseguir cobrir. Com a pontinha do pincel e essas batidinhas, você já consegue ter mais cobertura. Quando tem pelinha, casquinha, cobre melhor. Mas é uma base que você aplicou, ela já está bem aveludada. Não é aquela base que fica extremamente seca, então acredito que para as peles normais ela funcione legal. Para a pele seca, talvez vai evidenciar uma linha ou outra, mas a textura dela não é aquele mate loucamente mate, é um aveludado macio, é textura de pele macia, imagina o pêssego, é essa textura que eu posso dizer para vocês. E eu gosto porque apesar dela ser mate, né, que ela é esse efeito mais sequinho, ela tem um jogo de luz bem suave, então ela dá um efeito de pele bonita. Esse jogo de luz que muitas vezes, gente, é o que dá o disfarce. Quando bate a luz natural, esse jogo de luz acaba disfarçando imperfeições porque ele faz a pele ter essa luminosidade que faz ela aparentar muito mais uniforme. Então eu gosto bastante desse efeito. Eu vou fazer o teste da transferência, agora que ela já aderiu, eu vou pegar um lencinho desses lenços anti-brilho, ele é azul, é bom que aparece se sair a base aqui. Então vou fazer um teste na testa. Ela sim transfere um pouquinho, mas ainda não está 100% absorvida. Então acaba dando uma ilusãozinha. Mas é pouca coisa. Geralmente, gente, as bases de alta cobertura,
elas tendem a transferir mais, porque elas são mais grossinhas, então isso acaba acontecendo mesmo. Mas é possível selar com o pó. Você selando com o pó muitas vezes evita que ela tenha essa transferência. Mas o pó, lembrando que se encostar na roupa já viu, né? Mas assim, gosto da textura dela. É uma base que veio numa proposta diferente. Ela veio nessa embalagem de 30 gramas, que é de plástico, né? Uma embalagem de bisnaga. Tem também aquela embalagem super chiquetosa dela, que parece a base da Dior. E eu acho, assim, que é uma das melhores bases nacionais que a gente tem hoje no mercado, porque ela é bem completinha. Mas eu ainda acho um pouco caro. 30 gramas custa R$120. E a outra custa 189, não era isso, Rani? Por aí, 180 e poucos. Só que vem 40 gramas, então não é muita diferença. Eu acho que o fator que acabou reduzindo o custo dela foi essa embalagem, que é uma embalagem mais barata do que a outra. Mas assim, se você gosta de investir num produto, você pode investir num produto de um precinho um pouco maior, é uma base excelente, é uma base boa. Eu acho que ela acaba tendo a qualidade de algumas bases importadas, ela é uma base bem completa na minha opinião. São 9 cores, se eu não me engano, no blog eu deixo esse detalhe certinho. Então assim, você tem uma gama que não é muito grande de cores, porém, as morenas e negras podem deixar nos comentários se vocês já tiveram experiência com esses tons de base da Contém 1 grama, se vocês gostam. Porque eu não posso avaliar. Para o meu tom de pele, eu tenho uns 2, 3 que atendem. Agora, para as mais morenas, nem sempre. Então, nesse quesito, eu acho que a Contém 1 grama poderia expandir a cartela de cores. Mas eu achei super legal. É a primeira base que eu faço resenha que realmente melhorou, que mudou para melhor. Eu falei na primeira resenha, poxa, eu sinto falta de filtro solar, eu sinto falta disso, daquilo. O custo-benefício também eu falei. E é uma base que, pelo menos, voltou com uma característica de estar melhor ainda, de estar melhorada e de oferecer pelo menos uma opção, ainda que seja um pouquinho cara para muitas, uma opção um pouco mais em conta, para quem quiser realmente investir numa boa base, uma base para a noite. É claro que tem gente que gosta de usar base de alta cobertura durante o dia, isso é muito pessoal. Tem gente que precisa, tem gente que realmente depende dessa correção para se sentir melhor com o que vê no espelho. Mas então é uma alternativa para quem gosta de cobertura, para quem quer uma base de longa duração. E sobre a resistência e oleosidade, que vocês sempre me perguntam, ela é uma base que dura, mas ela não é a base que mais dura na minha pele oleosa. Ela fica ali umas 3 horas bem legal, 4 horinhas com um lencinho anti-brilho. Talvez por ela ser mais densa mesmo. Eu acredito que as bases mais fininhas acabam durando mais. Mas é uma base que está aprovada, na minha opinião. Eu tenho usado bastante ela para eventos, o casamento que eu fui de dia eu usei. Então agora vocês podem entender o que mudou e de que forma ela melhorou e se realmente é uma base para vocês.